Olá, pessoal. Vamos pegar algumas dicas de redação, ou seja, dicas discursivas para PCPR. Bom, quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade Viana, não é? Eu trabalho com discursivas há 20 anos para concursos, então tenho bastantes informações que serão importantes para você desenvolver sua discursiva com um pouco mais de segurança, tá bom? Bom, vamos lá. Não é? Você está vendo aqui meu material aberto, naturalmente não está me vendo porque eu vou de uma página para outra na tela do meu computador, mas vamos lá. Bom, gente, para fazer redação para concurso, ou seja, para qualquer discursiva para concurso público, você precisa entender os critérios avaliativos da banca. Eu não me canso de falar sobre essa questão. Por quê? Porque muita gente fala assim: eu não vou fazer concurso porque eu não sei fazer discursiva. Eu não escrevo bem. É uma tristeza, é um sofrimento em vão. Sabe por quê? Porque em concurso público, diferentemente de Enem, que você tem que produzir, usar a sua criatividade, etc., em concurso não, você tem que seguir regra. Tão somente seguir regra eu vou te provar neste vídeo que eu estou fazendo de dicas para você. Quando você vai ao edital, o edital traz essa série de critérios técnicos para avaliação da sua redação. Porém, não adianta você, às vezes, sozinho, tentar peitar esses critérios. O que acontece? Os professores que dão aula discursivas, principalmente aqueles professores que têm mais experiência, conseguem traduzir isso daqui de uma forma muito mais simples. Então, esqueçam essas expressões, argumentação, domínio de estruturas sintáticas, etc., que eu vou traduzir isso aqui para você na prática. Bom, a primeira questão que você tem que levar em consideração é que no edital da Polícia Civil do Paraná, tanto no edital também da PM do Paraná, o que você tem? A banca te pede um texto dissertativo argumentativo, já até sei como que ela vai pedir essa questão, tá? Sobre um tema atual, a partir da leitura de um ou mais textos de referência, que pode ser o quê? Algo integral ou fragmentado, tá? Ou seja, um fragmento de texto ou um texto integral. E exatamente a banca está dizendo pra gente o que ela costumeiramente faz, tá bom? Eu vou te mostrar em relação a um concurso antigo. Antigo não, um concurso recente, a última prova que a UFPR corrigiu, tá certo? Que foi a prova para a Câmara Municipal de Curitiba. Vou te explicar o que aconteceu naquela prova e você vai entender direitinho o que aconteceu naquela prova. Naquela prova da Câmara Municipal de Curitiba, a banca trouxe um texto que eu não trouxe, mas havia um texto preliminar falando sobre alimentação. Melhor dizendo, esse texto tratava da mudança dos hábitos alimentares, tá certo? No futuro. Era o objeto desse texto. E mais precisamente falando, falava sobre. O texto tratava de uma mudança nos hábitos de alimentação proteica, que a gente deixaria, por exemplo, a carne vermelha de lado, teríamos que fazer escolha, e passaríamos a nos alimentar, por exemplo, de insetos. Então, era o assunto deste texto, tá certo? Que a banca apresentou. E aí, o que arrebentou as pessoas no concurso da Câmara Municipal? Gente, uma questão muito simples. Vocês vão ver que não precisa ser um ágio da escrita, nada disso. A banca te dá alguns comandos, né? E a banca trabalha com texto curto. Então, o que ela faz? Quando a gente pensa em texto curto, a gente pensa, olha que bom, a redação é pequena. Se engana. O drama é você trabalhar com concisão, que é economia. E aí você tem que treinar, não tem jeito, tá? Isso aí não tem milagre. Mas vem aqui. A banca pediu para os candidatos, ela deu alguns comandos. Exatamente como a UFPR sempre faz. Ela dá esses comandos, mas a maioria das pessoas não consegue respeitar esses comandos. Eu vou mostrar. Ela pediu para contextualizar a problemática apresentada. Então, contextualizar a problemática é trazer para o texto a tese do autor Martim Caparrós, que era o autor deste texto aqui, tá? Então você tem que aprender a localizar esta tese. Depois a banca pediu para destacar os pontos principais da argumentação do autor. Então aqui nada mais era, você ainda volta para o Martim Caparrós, e aqui nada mais seria do que transcrever para o seu texto de forma resumida quais foram as ideias, os mecanismos de defesa que o Martim Caparrós usou para defender que no futuro nós vamos ter que mudar nossa base proteica, tá bom? Depois a banca pediu para que o candidato assumisse um ponto de vista acerca exatamente desta tese do Martim Caparrós, se você concorda ou não com essa tese dele, e pediu para que você fundamentasse o seu ponto de vista. Gente, era uma coisa muito simples, mas as pessoas não conseguem. Eu vou mostrar para você como as pessoas não conseguem e como que é simples. Vou pegar essa discursiva que foi feita à época, eu tive até que fazer recurso para essa discursiva, pois eu mostro para vocês
que eu consegui majorar os pontos dessa discursiva, naturalmente porque o aluno trouxe tudo, mas está tudo fora do lugar. Então, se você trouxer tudo, tiver tudo fora do lugar, você vai para a fase recursal. O examinador não vai te perdoar, não. Veja só o que o aluno escreveu. O crescimento populacional acelerado, além de problemas demográficos, acarreta, vou pular os erros gramaticais, tá? Acarreta desequilíbrio no que tange ao abastecimento da carne para o ser humano, a qual contém proteína, uma substância importante para a dieta saudável. Esse cenário traz reflexão a respeito das formas alternativas de suprimento. Parei aqui. O que acontece com o seu corretor de redação? Ele olha, ele até viu que o aluno tocou na questão, né, da alimentação à base de proteína, mas ele não sabe se o aluno está transcrevendo a tese do Martim Caparrós, que era o primeiro comando da prova, ou se o aluno está se posicionando. Por que esse corretor não sabe? Simplesmente porque o aluno não diz de quem que é isso aqui. Tá vendo que coisa simples? Se ele colocasse assim para mim, ó, Martim Caparrós, por exemplo, né? Aí eu já saberia que isso aqui é do Martim Caparrós, era simples assim, tá? Mas, é claro, precisaria apontar a tese. Ele não apontou a tese, ele foi já misturando a tese com os argumentos, então ficou confuso. Aí o examinador resolveu dar uma chance. Vamos supor que seja do Martim Caparrós, essa parte inicial, até porque a banca pediu assim no início. Então isso aqui então deve ser do aluno, deve ser o posicionamento. Aí o professor vem lendo. É notória a necessidade de encontrar diferentes formas de substituir o consumo da carne vermelha. Uma provável medida é trazida por Martim Caparrós. Hello, de quem que é isso? Então agora ele ficou louco, porque quando ele viu é notória a necessidade, ele entendeu que a pessoa iria se posicionar. Mas de repente, trouxe Martim Caparrós de novo, olha Martim Caparrós aqui para baixo. Em que situação se posicionou então, meu Deus? É isso que arrebentou, tá? Que fez com que o aluno ficasse na posição 167, ou seja, fora o número de vagas. Depois eu mostro para vocês esta verdade. Eu gosto de abrir aqui na tela do meu computador, porque tudo que eu vou falando eu vou pesquisando, tá, gente? Eu vou abrir aqui o meu e-mail meramente para eu te mostrar esta questão, tá? Eu mostrar porque depois ele conseguiu, tô falando sobre essa posição. Tudo que eu dou como dica para o aluno eu gosto de comprovar. Então não reparem a casa, porque e-mail de professor tem 1000 coisas acontecendo, né? Então vou colocar aqui o nome do aluno, que eu localizo com uma certa facilidade. Eu vou te mostrar a posição que ele estava e depois o que aconteceu. Ele trouxe, volto a dizer, ele trouxe, né? Ele até fala, professora Júnior, só tenho a agradecer pela dedicação. Vem com ótimas notícias, aceitaram o meu recurso, saí de 167 para 46. Pulei de 70,83 para 87,5. Né? Muito obrigada de coração. Tá? Isso aconteceu dia 27 de março, cerca de 13 dias. Tá bom, gente? Então é bem recente, foi exatamente nesta prova, tá? Mas aí voltando para exatamente onde estávamos, e isso achei. Então o que acontece? O que esse aluno perdeu, e aí muita gente erra, e eu vou mostrar para vocês, é a noção de ordem. O que é a noção de ordem? Tudo que a banca te pedir, existe uma coisa no texto, gente, que se chama ordenação. Tudo que a banca pedir, você tem que respeitar a ordem dela. Se ela pediu para você contextualizar a problemática, tem que vir aqui no primeiro parágrafo. Certo? É problemática de quem? É do Martim Caparrós, então tu tem que dizer que é dele. Pediu para você destacar os pontos principais, ainda é deste autor? Coloca em seguida no mesmo parágrafo. Parágrafo é uma unidade textual que trata de um único assunto, tá? E dos desdobramentos deste único assunto. Depois, era o seu ponto de vista em outro parágrafo. O que eu quero dizer, resumindo? Bastaria você trabalhar 2 parágrafos, né? A banca, só de olhar para o seu texto, ela já nota que tem alguma coisa que pode estar estranha, né? Porque ela deu comandos bem fechados, na hora que ela olhou a divisão que você fez, tem alguma coisa errada. E aí ela olha com o olhar, né, aquele olhar de águia dela, tá? Bom, vou pegar aqui uma situação, né, que eu trouxe recentemente para um curso, que foi até o curso da PM, que eu vou comentar aqui para o pessoal da PCPR, de boa, porque a banca fala em tema atual, né? Então como é que ela pode cobrar de vocês? Aqui nós simulamos uma situação muito parecida,
tá? Como a banca trabalha. Ela não precisa colocar um texto só. Vocês vão notar a UFPR trabalhando com texto, misturando texto com gráfico, tá vendo? Ou trabalhando com a interpretação pura de gráficos. Então você tem que treinar este trabalho, porque não é difícil, acreditem. Se tiver um treinamento mínimo, assistir as aulas, treinei, consegui, eu vou entender o que que a banca quer. E aqui a gente simula uma situação muito parecida, né? Olha só, você precisa, o seu texto tem que conter o seguinte, letra A, identificação do tema central tratado por Aline Leal. Então temos que ir lá no texto dela para ver qual é o tema central. Depois os argumentos que ela apresenta e vamos ter que comparar isso com o gráfico subsequente, tá? Então, aqui eu tenho um parágrafo que vai me trazer a tese da Aline Leal, os argumentos que ela apresenta e a comparação com o gráfico. Depois a banca vai pedir, e ela vai pedir na prova da Polícia Civil porque ela falou que vai ser dissertação argumentativa, então pode ter certeza. Ela vai querer seu posicionamento em relação ao ponto de vista do autor do texto ou da autora do texto, tá? E aqui nós colocamos também uma outra situação que é pedida bastante pela banca, sobre propostas de solução, propostas de intervenção. Então veja só, vou dar uma dica final aqui. Por exemplo, nós estamos em plena pandemia do coronavírus, né? Então esta autora, Aline Leal, diz o seguinte, que a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social vêm sendo acompanhadas pela ampla profusão de notícias falsas, prática difundida no Brasil e no mundo nos últimos anos. Né? E aí ela vai mostrar, ou seja, ela está querendo dizer o seguinte, que durante a pandemia da Covid, tem havido muita fake news, difundida principalmente no Brasil. Tudo bem? Então, a sua tese, sempre que você vai procurar tese, ou ideia central do texto, o objetivo principal do texto, gente, é o início do texto, tá bom? A menos que tenha o nome de outro autor. Em geral, é o início do texto, tá? Então, aí você vai transcrever essa ideia, claro, com as suas palavras, porque você vai ter que economizar, não adianta copiar, porque o espaço que a banca te dá é curto, tá certo? E como é que eu faço para descobrir os argumentos, professora? É tudo que vem depois da tese, então você vai usar o seu poder de síntese, tá bom? Bom, gente, essa dica é preciosíssima, né? Evita, ajuda muita gente que não está tendo condições de estudar, principalmente, por isso que eu dei a dica central da UFPR, pensando exatamente nessas pessoas, gente que precisa mudar o seu destino, né? Vamos dizer assim, em relação a este ano para o outro ano, praticamente, é a grande chance de vocês, não baixem a cabeça, estudem, aproveitem esse período de quarentena, quem está podendo aproveitar, quem não está podendo, pegue algum horáriozinho e vai estudar, porque se você estudar, você não fica vivendo essa liquidez econômica que muitas pessoas estão passando por ela, tá? Aconselhe isso pessoas de casa que possam seguir o mesmo rumo, certo? Para que vocês possam mudar o destino de vocês a partir do ano que vem. Se você gostou das dicas, entre na turma de redação, se você puder estudar, né, conosco. A gente tem um curso, está saindo a 3 vezes R$ 60, você pode dividir em até 12 vezes, 3 vezes é sem juros, tá bom? Você pode dividir até 12 vezes. Esse desconto de R$ 180, ele é válido até o final do mês de abril para você, depois ele vai para R$ 200. Ele tem 5 discursivas, tem o português da UFPR em provas comentadas. Por quê? Porque eu já sei que os meus alunos tiram notas altas em discursivas, então eu preciso só de que eles passem na prova objetiva. E como vão classificar muitas redações para a fase discursiva, para a fase de correção das discursivas, então é a grande chance, tá? Então, beijo grande para vocês, obrigada por vocês prestigiarem esse áudio que eu fiz para vocês, tá bom?